Vamos lá então, irmãos, continuando aqui. Só tranquilizar, né? Eu sei que nós estamos no tópico 2. Provavelmente você já deve ter folhado e visto que vai até o 12, né? E aí os irmãos começam a ficar um pouco desesperados. Mas nós acabamos já falando de uma forma espontânea aqui assuntos que nós vamos ver mais na frente aqui. Então não quer dizer necessariamente que nós vamos demorar o mesmo tempo para ver todos os tópicos, que foi o tempo que nós demoramos para ver esses 2 primeiros aqui. Mas eu prefiro que seja assim, de uma forma mais fluida, né, como uma conversa. Eu acho que a gente acaba aproveitando mais dessa forma, tá? Então veja, da mesma forma que nós somos corpo, alma e espírito, mas você não consegue dividir, separar essas 3 partes, né, que nossa composição. Isso é algo didático, é utilizado para que a gente possa compreender. Eu vou agora falar a respeito das funções do espírito, das funções da alma, das funções do corpo, que são também didáticas, né? São nomes que a gente dá para funções delas. Então, o espírito, nós dizemos de uma forma didática que ele tem 3 funções: a intuição, a consciência e a comunhão. Então, através do espírito, nós temos essas três faculdades: intuição, consciência e comunhão com Deus. Então veja, intuição, irmão, eu sei que a gente é muito comum, né, e a gente acha às vezes até que é uma crendice, o tal do 6º sentido, né? Talvez mulher tenha mais facilidade em entender esse termo, né? Mas é uma das formas também que a gente fala a respeito da intuição. A intuição, ele é um saber que não tem origem na sua mente. Você, eu acho que é tal coisa, né? Mas por que você acha? Não sei, eu só acho que é assim, né? Tem um personagem de filme lá no Brasil, não sei, só sei que é assim. Não sei por quê, não tenho algo que vem da minha mente, né? Então a gente chama isso de intuição. Então, quando isso acontece, nós entendemos que é o nosso espírito trazendo esse conhecer que não é oriundo, não provém da sua mente. Como eu falei, viver no espírito não é a anulação da sua mente, mas a sua mente ela é usada para interpretar aquilo que o teu espírito está sinalizando. E como eu falei, o nosso único indicador fiel hoje dentro de nós é o nosso espírito. Então nós precisamos entender, e qual que é o problema muitas vezes? Às vezes a nossa mente que não é exercitada, ela tem muita dificuldade para discernir o que é essa intuição. Então muitas vezes você intuiu algo, né? Você acha que Deus te sinalizou para uma coisa, e aí você foi lá e fez errado. Então meu espírito estava errado. Não, o espírito nunca erra, irmãos. Mas o problema é que você interpretou aquela intuição talvez de forma errada, né? Pastor, então como é que eu vou saber? Isso é pela experimentação, né? Tem um versículo que eu não coloquei aqui, que diz o seguinte, que a Bíblia fala que o alimento sólido é para aqueles que são maduros na fé, aos quais pelo exercício sabem discernir não apenas o bem quanto o mal. Então o apóstolo Paulo fala que quem que é maduro na fé? É aquele que sabe discernir a voz, aquele que consegue entender o que o seu espírito está falando, né? Depois eu dou a referência para vocês desse versículo. Então a intuição, a função do espírito, a primeira delas, né, de uma forma didática falando, é intuir, é você saber de coisas que a sua mente não sabe, né? Como eu falei, quando nós nos movemos no sobrenatural, você não vai conseguir, você não precisa, você não deve querer entender todas as coisas, vai ser impossível. O dia que você entender todas as coisas, você se colocou no mesmo nível que Deus. Então, a única maneira de você se mover naquilo que é sobrenatural é você se lançar nelas, mesmo sem entendimento. E tem coisas que não vão ter lógica. Se você raciocinou e tem uma lógica por trás, então já não é mais intuição, é fruto de um processo mental. Mas a intuição do Espírito é um saber
que ele não é fruto de lógica. Você não sabe por que você está pensando aquilo, você não tem uma circunstância te indicando aquilo, mas você quer fazer aquilo, né? Você faz aquilo, né? Tem um testemunho de um irmão, aliás, não sei se é testemunho ou se é história, eu acho que foi verídico, mas não posso confirmar a fonte, então não posso dizer com toda certeza que isso aconteceu de verdade. Mas que esse irmão foi um visitante na igreja, e como a gente recebe os visitantes, foi lá abraçar, tal, ele sentiu, ao invés de abraçar, ir lá e dar um tapa na nuca dele, né? O famoso lá no Brasil, pedala Robinho, né? Quem já ouviu? Aí dá um tapa na nuca do cara, né? E, bem, logicamente, se nós formos analisar isso, não tem sentido nenhum alguém fazer isso, né? Não tem razão, muito pelo contrário, né? Dependendo do cara, se fosse um cara tipo o Ronaldo, correu o risco de apanhar, né? Se fosse um cara grandão, tipo o Ronaldo, né? Enfim, ele foi lá e fez, sentiu essa intuição, esse saber que ele deveria fazer isso, a mente dele interpretou isso do Espírito, e ele fez. Diz que o cara, quando levou o tapa, começou a chorar, convulsivamente, né? Mas o tapa não tinha sido tão doído assim, né? O cara era meio que um marmanjo mesmo, a ponto do cara fazer isso, né? E aí o pessoal tentando entender, e outros já repreendendo o irmão por ter feito aquilo, né? E aí esse cara chorando, né? Que tinha levado o tapa na nuca, né? Foi explicar, não, gente. Eu falei, ó, se é verdadeiro mesmo esse negócio de Deus, tá? Eu vou pensar numa coisa aqui que seria impossível alguém fazer. Vai vir alguém aqui e vai me dar um tapa na nuca, né? E assim aconteceu, né? Foi uma prova que ele tinha feito, se Deus existia mesmo, se aquilo que os crentes ali, né? Ele pensou na coisa mais improvável de todas, né? Então agora veja, é óbvio que isso não foi quem fez isso, né? Se fez mesmo, se é uma história verídica, não foi fruto de uma obediência à mente, mas sim foi um fruto de uma obediência àquilo que é do Espírito, né? E geralmente, irmãos, as coisas do Espírito não vão ter explicação para as nossas mentes. Às vezes Deus é bondoso e Ele vai te explicar depois que você fez, não antes. Porque se Deus te explica antes, você raciona. Não, mais do que isso, a Bíblia fala que o justo vive pela fé, então você tem que acreditar. Se eu te convenci, você não acreditou mais, você mesmo chegou à conclusão que tinha que fazer aquilo. Então o padrão de Deus é a fé. Então Ele tem que falar e você tem que confiar nele, que o que Ele está mandando você fazer é o certo. Se Ele te explica a razão, aí não é mais fé. Então muitas vezes eu obedeço, e aí depois Deus tem misericórdia de mim e explica, olha, eu mandei você fazer isso, ou eu mesmo olho, entendi agora por que eu fiz assim, assado. Mas nunca antes, porque aí você deixou de andar por fé, você está andando com base no seu raciocínio. Aliás, mais do que isso, você está andando, quando você anda pelo seu raciocínio, você está baseando o quê? Qual que é o nosso raciocínio? O que é certo e o que é errado, o que é bem e o que é mal. Conhecimento do bem e do mal. Lembra daquela árvore lá do jardim? Qual que era a árvore que Adão não podia comer? Árvore do conhecimento do bem e do mal. Então todas as vezes que nós andamos com base do nosso ponto de vista, o que é bem e o que é mal, nós estamos andando com base na árvore do conhecimento do bem e do mal. O Senhor não quer que esse seja o nosso parâmetro. Toda vez que nós racionalizamos a atitude e nós decidimos o que é certo e o que é errado, e convenhamos, né? O nosso padrão de certo e errado é um lixo. Fala a verdade. É lixo, né? Eu me lembro que eu fui fazer, ainda era líder de célula, foi uma visitante, uma senhora, e eu estava explicando sobre a graça de Deus, né? E falando da graça, e ela falou assim, eu entendi, mas peraí, se um assassino lá no presídio, ele aceitar Jesus, você quer me dizer então que ele vai ser salvo? Né? Então eu fico pensando, o nosso padrão de justiça é ridículo, aquilo que nós julgamos que somos certos, né? Lá em Isaías fala que a justiça do homem, para Deus, ela é um trapo de imundície.
de tão falha, né? A nossa percepção é muito pequena, é muito tacanha, perto do que é o padrão de Deus mesmo. Então quem somos nós para dizer o que é certo e o que é errado? Quem somos nós para saber a verdade das coisas, né? O irmão estava falando, eu falei isso para ciclano porque era verdade. Eu falei, é a sua verdade. Você toma muito cuidado, porque para não tomar a sua verdade como a verdade das coisas. Aliás, é muito comum, né, a gente chegar para falar, eu tenho que falar umas verdades para o fulano, né? E a gente acha que nós somos, até um termo, né? Somos os donos da verdade. Muito cuidado, porque a verdade é o que a palavra de Deus diz. Quando você falar, eu vou falar para aquele irmão umas verdades, sabe o que você tinha que falar para ele? Em vez de falar, você fez errado, você fez isso, você fez, não podia ter feito. Não, sabe qual que é a verdade que você tem que falar para o irmão? É a verdade na Bíblia. Você é nascido de novo, você tem uma natureza regenerada, a sua atitude não combina com o que você fez, porque você é príncipe de Deus, porque você é agora filho, não combina com o filho fazer isso que você fez. Essa é a verdade que precisa ser dita. Amém? Sabe, nós temos que exercitar isso. Mas, então, a verdade que nós temos que depender não é a verdade que é fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ou seja, daquilo que nós julgamos como certo ou errado, mas aquilo que o nosso espírito diz que é certo ou errado. O espírito é a árvore da vida. Você sabe, Deus no jardim tinha a árvore do conhecimento do bem e do mal e tinha a árvore da vida. A Bíblia fala, e essa árvore da vida, interessante que você olha lá em Apocalipse, a árvore da vida está lá na Jerusalém celestial, porque Deus quer que nós venhamos colocar da vida dele dentro de nós. Quando Deus coloca o seu espírito em nós, eu entendo que naquela representação para Adão e Eva era a própria árvore da vida, onde eles iam introjetar a Deus e depender da árvore da vida, depender de Deus. Então, quando nós dependemos do Espírito, nós estamos andando pelo caminho da árvore da vida e não pelo caminho do conhecimento do bem e do mal. Então, a intuição é esse saber que provém do Espírito e não da nossa mente, né? Lá em Marcos 2,8, alguém abriu aí? Fala a respeito de Jesus, que ele sabia o que as pessoas arrazoavam, né? Olha aqui, Marcos 2,8. E enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. Eu abri Mateus, era Marcos, perdão, irmãos. Alguém achou aí, Marcos? Então, Jesus conhecendo aonde na sua mente? Jesus conhecendo no seu espírito, que estavam arrazoando contra ele. Então Jesus, ele é alguém que fluiu plenamente na dependência do Espírito. Veja, Deus, a Bíblia fala que Jesus, ele abriu mão de sua glória para que ele viesse como homem. Então Jesus, ele abriu mão de alguns atributos celestiais. Por exemplo, Jesus não era onipresente, ele precisava estar em um lugar de cada vez. Jesus não era onipotente, ele não tinha todo o poder. Jesus não era onisciente, ele não sabia o que passava na mente das pessoas, porque se fosse assim era muito fácil, falar, Deus ele veio, mas se ele não abriu mão dos seus atributos, foi muito fácil ele vencer o pecado, muito fácil vencer a carne. Mas a Bíblia fala que Jesus se despiu da sua glória, ele se despiu de todos os atributos de Deus, e ele foi alguém que dependeu e viveu no Espírito. Então aquilo que Jesus viveu, nós podemos viver. Jesus teve que abrir, eu provo para você que Jesus abriu mão de sua glória, porque se ele não vivesse aqui como homem, ele jamais poderia falar que nós conseguiríamos fazer obras maiores que ele. Como que nós vamos conseguir fazer obras maiores do que Deus? Ele está se referindo às obras enquanto ele esteve na carne, vivendo como homem, sujeito às mesmas tentações que nós, como diz a Bíblia. Então Jesus, ele não tinha onisciência, mas ele dependia do Espírito, e o Espírito podia revelar as coisas para ele. Sim, está ao alcance de todos nós, mas isso é mover no sobrenatural. Então o primeiro passo para você mover no sobrenatural é você entender onde é que o sobrenatural se move, que é no ambiente do nosso espírito. Então Jesus, ele tinha
essa percepção. Ele sabia no seu espírito que as pessoas, que eles estavam arrazoando contra ele. O que mais? Como que a intuição se manifesta? Através da restrição e do constrangimento. Olha em Atos 20, verso 22. Olha lá, o apóstolo Paulo, né? E agora eis que, ligado eu pelo Espírito, está na minha versão, vou a Jerusalém. Mas é melhor essa versão, compelido, ou seja, algo estava constrangendo ele para fazer isso. E aliás, você vai ver em muitas situações na Bíblia em que o Espírito Santo constrangeu, né? Compeliu aqueles homens a fazer tal coisa. Na intuição é isso. Você sabe, às vezes você toma uma decisão, fala, eu vou fazer tal coisa, né? Mas parece que algo dentro de você está te constrangendo, não faz. Não, mas aí você vai usar a mente, né? Você corre para a sua mente e fala, não, mas eu estou olhando aqui, não tem nada errado, né? Você checa, você fala, não, eu vou fazer, mas algo não faz. Mas não tem, aí você para, você pensa de novo, você raciocina, você pensa nas possibilidades e tal, e não faz, e você vai lá e faz. O que acontece? Dá errado. Essa é a intuição do Espírito. Essa é a maneira como o Espírito fala conosco. Aliás, tem um verso na Bíblia que fala assim: seja a paz de Cristo, né, o juiz dos vossos corações. Ou seja, você sabe que o modus normal da vida cristã tem que ser uma vida de paz. O normal nosso estado normal de espírito tem que ser paz. E aí, como que Deus fala conosco? Ele tira a paz. Então, algo está restringindo, né? E a Bíblia fala que seja um juízo. O que quando um juiz de futebol apita, né? Todo mundo olha para ele para saber qual que é o gesto, né? O que ele vai indicar. Então, quando Deus te tira a paz, o que deveria ser? Espera aí, vou parar o que eu estou fazendo. Vou me voltar para o meu espírito, entender o que Deus quer me dizer com isso. Né, para onde que o Espírito está me compelindo, o que ele está restringindo, o que ele quer dizer com isso. Então, a intuição se manifesta dessa forma, através do constrangimento, ou através da paz. Né? Eu estou fazendo algo, parece que parece que estão as coisas todas erradas, mas você sente uma paz interior naquilo que você está fazendo. Né? Não, eu sinto paz nisso aqui que eu estou fazendo. Mas pode dar errado. Não, mas eu estou em paz. E você vai, a intuição, o Espírito, ele está o tempo inteiro emitindo sinais para a gente. Muita gente às vezes fala comigo, pastor, eu queria... Deus, a pessoa geralmente fala assim, Deus não fala comigo. Deus não fala comigo. Eu falo, não, é diferente. Você não sabe ouvir a Deus. Porque Deus o tempo inteiro está falando conosco, mas nós não sabemos às vezes interpretar os sinais, ou como essa questão da paz, né? Se você pegar, por exemplo, um lago de águas paradas e você joga uma pedrinha lá no meio, você consegue ver as ondas de água, né? Chegando até as margens, né? Agora, se você chega num mar agitado e joga uma pedra, você consegue enxergar alguma coisa? Então, muitas vezes, né, nós somos esse mar agitado, né? Então, por isso que a Bíblia é tão veemente, contrária à ansiedade, porque a ansiedade nos impede de poder escutar a Deus, né? A falta da paz de espírito nos impede de ter comunhão e ouvir e perceber as coisas de Deus. E se você vê como que é o nosso mundo hoje, né? Hiperconectado, o tempo inteiro a gente está fazendo alguma coisa. Isso tudo nos impede de ouvir a voz de Deus. Por isso nós temos que dar valor, né? Muito interessante que os crentes sempre, né, meditavam na palavra, né? Tinham o tempo que a gente chama tempo de solitude com Deus. Porque nesses momentos nós conseguimos aquietar a nossa alma e abrimos espaço para ter essa percepção que como essa pedrinha que é jogada lá no meio do lago, né? E você consegue ouvir a sutil voz do Espírito, né? O Espírito Santo, ele é sutil, irmãos. Às vezes ele fala de uma forma muito, muito singular, muito sutil, e
é claro, à medida que você vai aprendendo a ouvi-lo, você começa a perceber mais rápido os sinais. Mas muitas vezes, né, na maneira como nós vivemos o nosso dia a dia, ele fala o tempo todo, mas passa despercebido para nós, né? Há uma diferença, irmãos, entre conhecer e entender, né? O conhecer é do espírito, o entender é da mente, né? A intuição é o conhecer, mas o conhecer não tem nada a ver com entender. E aí, como eu falei, muitas vezes nós não vamos entender antes da situação, ou às vezes até mesmo depois da situação, talvez só lá na eternidade, que você vai entender por que Deus mandou você fazer determinada coisa. Mas é muita pretensão nossa e é muita perca de tempo você querer entender. Tem coisas que você não vai entender. Eu falei, eu não entendo de aerodinâmica, mas eu entro num avião e usufruo dessa tecnologia, né? Eu exerço minha fé que o negócio vai dar tudo certo, né? Imagina se eu precisasse entender como que funciona para que eu pudesse me beneficiar dessa tecnologia, né? E da... Nunca mais. Para você usar o seu smartphone, para você dirigir o seu carro, para tudo, irmão, usar um micro-ondas, você não precisa entender, você simplesmente confia. Então, da mesma forma são as coisas do Espírito, né? Muitas vezes elas não têm explicação, não têm o entender, mas a intuição é só o conhecer. E o conhecimento da intuição é o que é chamado na Bíblia de revelação, né? Eu sei que quem é crente aí vem das igrejas mais tradicionais, pentecostais e carismáticas do Brasil. Revelação é quando aquela irmãzinha chega lá e fala, eis que vos digo, servo meu, e assim, 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 né? Não deixa de ser um discernimento de algo do Espírito, né? Mas a revelação ela é muito mais do que isso. Revelação é quando você tem, quando você recebe esse sinal no seu espírito, essa intuição, e a sua mente consegue detectar ela, né? Então você teve revelação a respeito de alguma coisa, né? Você intuiu e a sua mente discerniu que era uma direção da parte de Deus, né? Então você teve uma revelação de Deus, né? Seja para fazer alguma coisa, seja para não fazer, seja para tomar uma decisão, etc. e tal. Irmãos, o Espírito, o tempo inteiro, ele está mandando sinais para nós, né? O nosso pastor também conta uma história que ele estava uma vez conversando com uma pessoa na calçada, e conversando, de repente, espera um pouquinho aqui, dá um passo para lá. Aí os dois deram um passo aqui para o lado. Aí nisso, um minuto depois, passou um caminhão numa poça d'água e varreu aquela água onde eles estavam, e não onde eles acabaram de se mover, né? Eles ficaram secos, né? E ele fala, né, que olha, eu senti de Deus que não era porque era para a gente andar, para não tomar esse banho. O cara, que isso? Foi só uma coincidência. Ele falou, meu Deus, ele se importa com os mínimos detalhes da minha vida, né? Essa é a perfeição do Deus que é onipresente, né? Ele consegue tratar com a gente no nível individual, com as suas menores questões. O Senhor, ele consegue tratar com você, e pode ter certeza que é um Deus que ele zela e tem todo o interesse das mínimas coisas, né? Coisas tão pequenas, às vezes eu vejo o cuidado de Deus com a minha vida, né? De coisas que não precisavam, né? Não eram nada relevantes, né? E eu sei que tem pessoas que, aliás, a desculpa dos ímpios é essa: não vou incomodar Deus com meus problemas tão pequenininhos aqui, né? Já vi muita gente falar isso, né? Deixa Deus se preocupar com a com a terceira guerra mundial, com a fome na África, mas comigo, quem, né? Mas Deus, ele é um Deus que mostra o seu amor através da importância que ele dá das pequenas coisas, né? E cuida da gente. Então o tempo inteiro o Espírito está cuidando e está nos direcionando, impelindo sempre para coisas que são o melhor para nós, né? A vontade de Deus é que a gente se dê bem, que a gente tenha sucesso, que a gente seja bem sucedido em tudo que a gente faz. Para isso, se nós compreendermos esses sinais do Espírito Santo, né, você vai ver que em todos os detalhes o Espírito está cuidando de você. Essa intuição. A consciência já é a capacidade de discernir entre o certo e o errado. Agora, não segundo os critérios da mente, mas segundo um saber, um conhecer que é do Espírito. Então, intuição é a informação que chega,
mas a consciência é um julgamento, que não é um julgamento da mente, mas é o julgamento do Espírito. Vamos lá em Romanos 9, uma situação aqui na Bíblia que relata. Olha lá, a minha consciência me confirma onde? No Espírito Santo. Mas aqui no Espírito Santo, não no meu espírito. Mas veja, a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com Ele. Então o Espírito Santo habita onde? No meu espírito. Então quando ele fala, né, que a minha consciência testifica onde? No Espírito Santo, ou seja, no meu espírito. Então, e aqui fala de julgamento, né? Não minto, né? Dando testemunho da minha consciência. Mas a consciência, então, ela é uma função que vem do Espírito. É engraçado que até o ímpio ele tem consciência, né? Mas não é uma consciência que provém da parte de Deus, porque o espírito dele não é um espírito que foi unido ao do Senhor. Mas é interessante que tem pessoas que têm algo que... Tem coisas que pessoas fazem que parece que agride a consciência dela, né? Fala, não, eu não me sinto bem fazendo isso aqui. E você vê, são coisas que às vezes para umas pessoas é totalmente natural, totalmente normal, para outras há uma restrição, há um constrangimento. Isso não é lógica, não adianta você explicar, não adianta você fazer. É uma consciência, algo que vem do seu espírito, né? Atos 17, 16... (17, 16) sim, mas acho que a referência, eu coloquei a referência errada aqui. Deixa eu ver se é Atos 7. Será que não é Atos 7? Deixa eu ver aqui. Que eles estão se referindo ao seguinte, não é. Aqui é o seguinte, o apóstolo Paulo, a Bíblia fala que ele julgou um irmão através da sua consciência. Então, o apóstolo Paulo era um pai espiritual, ele plantou muitas igrejas, e aí os irmãos lá tinham uma questão com um dos irmãos que estava tendo problema, e Paulo fala que sem que ele tivesse elementos para poder exercer um julgamento com a sua mente, ele o havia julgado já no seu espírito. A própria consciência, o espírito já tinha ajudado ele a julgar naquela situação, a tomar uma decisão. Então, porque é um julgamento que ele não vem através da mente, mas ele vem através do espírito, né? Quando na Bíblia fala, por exemplo, assim, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Está falando da consciência, sabe? Às vezes nós podemos fazer determinadas coisas, mas tem coisas que a minha consciência não permite. Irmãos, isso tem que ser muito cuidadoso na vida cristã, porque, como eu falei, a maneira de Deus tratar, ela é individual com cada um. Então tem coisas que Deus constrange que é para você, mas que não é para certos irmãos. E nós às vezes queremos impor a nossa maneira, aquilo que Deus nos constrange que é para nós, queremos que outro faça da mesma forma. Então nós precisamos ter muito cuidado a respeito disso, porque tem coisas que aparentemente na mente é normal, não tem problema nenhum de você fazer, mas o Espírito não quer que você faça, né? O Espírito na sua consciência há algo, não, isso, apesar de estar tudo bem, não ter problema nenhum, isso aqui eu não devo fazer. E é a forma do Espírito falar conosco, mas ela é no plano individual, e às vezes nós queremos colocar coisas que o Espírito falou para você, querer fazer isso de uma regra para as outras pessoas, né? Quando nós devemos, cada pessoa, o Espírito vai falar de uma forma individual. Então, testificar, confirmar, recusar, acusar, são manifestações da consciência. Novamente, quando isso não, eu estou falando daquilo que vem no Espírito, né? E não que passou por um processo de raciocínio, um processo mental.
Frequentemente a consciência condena coisas que a mente aprova. Olha que interessante isso, né? Muitas vezes pela nossa mente, não tem problema eu fazer isso aqui, tá certo, mas não sei, eu acho que eu não devo fazer isso. Mas por quê? Não sei explicar, eu sinto uma restrição, ou seja, o Espírito está, a sua consciência, né, está dizendo que você não deve fazer, ainda que naturalmente não tenha problema nenhum em que você faça aquilo. E a terceira função do Espírito é a comunhão. Toda comunhão genuína com Deus é feita no nível do nosso espírito. Como eu falei, Deus é espírito. Então nós nos relacionamos com Deus da forma normal, da forma originária, quando nós nos relacionamos com Deus no nível do espírito. 1 Coríntios 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor é um só espírito com Ele. Então eu posso dizer que hoje o nosso espírito é unido com o Espírito do Senhor. Então a forma como nós relacionamos, olha que interessante, irmãos. Como é que eu posso relacionar com Deus se Deus já está em mim? Já parou para perceber isso? Para pensar a respeito disso? Se Deus habita em mim, como que eu posso me relacionar com alguém que já está em mim? É quando você se volta para o seu espírito. Por exemplo, eu ando quase que 24 horas do lado da minha esposa, né? Porque nós trabalhamos no ministério juntos, mas eu posso passar o dia inteiro do lado dela e não conversar com ela. Então você pode ter o Espírito Santo em você e não dá a mínima para isso, não se voltar ao Espírito. Então a comunhão é quando você se volta em espírito. Então a função do nosso espírito é comunhão com Deus, é se relacionar com Deus, é a sua parte que contacta a Deus, que tem contato com Deus. Não é a sua mente que tem contato com Deus, não é o seu corpo que tem contato com Ele, mas é o seu espírito quem tem contato com Deus. Quando você quer buscar a Deus, você tem que se voltar para o seu espírito. Já percebeu? Vocês já pararam de perguntar por que quando a gente vai pregar, ter uma reunião, a gente toca um louvor, a gente ora? Porque é a forma da gente buscar o nosso espírito, até invocar a presença de Deus. Mas Deus já está aqui. O problema é que eu não percebi, mas Ele está aqui, né? E às vezes a gente até fala de forma: Senhor, vem Deus, vem aqui, Espírito Santo desce sobre nós. Não, o Espírito Santo já está aqui, mas talvez seja na nossa linguagem o que de chamar a nossa atenção para alguém que já está aqui no ambiente. Isso é perfeitamente normal. A Bíblia conta a história que Jesus estava diante do poço de Betesda, onde as pessoas eram, eles criam que os anjos agitavam a água e as pessoas que eram colocadas ali no tanque eram curadas. E a Bíblia fala que Jesus estava do lado de um enfermo, e curou um só. Quer dizer, a multidão inteira estava ali e ninguém havia percebido Jesus. Estavam todos preocupados com algo, que era da tradição, e não enxergavam a Jesus que estava ali. Então não é que Jesus não está, não é que Jesus não se manifesta, mas você corre o risco de não perceber a presença dele, corre o risco de não perceber a presença do Espírito Santo, porque simplesmente a sua mente não está voltada para a comunhão. Então por isso que a gente sempre procura exercitar, ativar o nosso espírito numa reunião, porque senão você vai fazer as coisas apenas no nível da sua mente, apenas no nível da sua alma, e você não vai conseguir desfrutar daquilo que é genuinamente espiritual. Tudo que Deus faz, Ele faz a partir do nosso espírito, é de dentro para fora, Então, toda a obra do Senhor, ela é de dentro para fora. É interessante que as coisas que são da carne, elas são de fora para dentro, A religião, ela começa por onde? De fora para dentro, Então você agora é crente, então então você tem que se vestir de tal jeito, você tem que fazer isso, algumas até o que você vai comer, você vai ter que mudar a sua alimentação, você vai ter que mudar a sua maneira de fazer. Mas na verdade a obra genuína de Deus, ela é de dentro para fora, Ela começa no seu espírito, e aquilo um dia, cedo ou tarde, ela vai se manifestar exteriormente,
E por último, né, nesse tópico como eu, não procure exercitar a mente, mas exercitar o espírito, né, que mediante o coração. Será que eu não quis dizer mediante a oração? Não sei. Enfim, nós precisamos buscar a Deus no espírito e não com a nossa mente, né? Então assim, eu durante muito tempo, sem ter o entendimento disso, tentava buscar a Deus na mente, através do raciocínio, mas na verdade Deus, ele se move no ambiente espiritual. Nós conseguimos viver a vida que Deus quer dentro do ambiente do espírito, não dentro do ambiente da nossa mente. Alguma pergunta? Ok? So far, so good. 4. Como exercitar o nosso espírito? Então, primeira coisa, o espírito está pronto. Tá? O nosso espírito, ele é perfeito, porque a partir do momento que o Espírito de Deus veio habitar no nosso espírito, como eu falei, é um indicador perfeito, a obra já está pronta, não há nada. Você, quando estiver diante de Deus na eternidade, o seu espírito não vai estar diferente da maneira como ele está hoje. Então o espírito já está pronto, mas nós precisamos aperfeiçoar, através do exercício, a maneira de nós nos relacionarmos. Na verdade, quem precisa se aperfeiçoar é a nossa mente, para conseguir interagir e entender o nosso espírito. Então aqui tem um exemplo, né, como uma criança que acaba de nascer, ela é perfeita, mas ela ainda assim ela é aperfeiçoada. Apesar de ser perfeita, ela precisa crescer, precisa se desenvolver. E interessante que muitos crentes, ele possui o seu espírito, e é legal isso, irmãos, porque a idade espiritual, ela é diferente da nossa idade carnal. Sabia disso? Ela não anda, né, no mesmo tempo. Então, a pessoa pode ter 40 anos de idade e nasceu ontem no espírito. Então ela tem, vamos supor, é um bebê na fé, ela tem 1 ano, precisa tomar leitinho, precisa de alguém, assim como um nascituro precisa de um adulto para alimentar ela, um bebê na fé ele precisa de um adulto para alimentar ele. Mas por outro lado, como o nascimento espiritual, ele não anda no mesmo passo que o nosso desenvolvimento físico. Às vezes aquele que acabou de nascer na fé, em 2 anos, ele já é mais maduro do que um crente que nasceu na fé há 20 anos. Ou só eu que já vi gente assim? Tem crente que nasceu há 30 anos e é um bebê na fé. Se você falar duro com ele, ele faz beicinho, fica bravo, fica de mal, muda de igreja, fica uns dias sem aparecer, não fala mais, estou de mal, coisa feia demais, mas tem. Veja, nós estamos falando de algo aqui que é da percepção do nosso espírito. Se o cara não acredita nem no Espírito Santo, que dirá no seu próprio espírito, né? E aí ele quer tratar de algo que é espiritual de uma forma natural, de uma forma através da sua mente, com a sua carne, né? E nunca vai conseguir. Ele vai intelectualizar coisas que são impossíveis de você discernir com a sua mente, porque nós vimos que Deus é espírito, que as coisas que nós aprendemos são espírito. Aliás, Jesus falou: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. Mas se ele não considera o espiritual, o que ele escutou então da mensagem de Jesus? Ele foi só um bom mestre, né? Não era assim que os fariseus chegavam para Jesus, né? O filho, o moço rico, bom mestre, né? É apenas um mestre, né? Bons ensinamentos, bons princípios, assim como Buda, como Gandhi, né? Jesus foi só mais uma pessoa com bons princípios, né? E aí você transforma o cristianismo apenas numa religião de preceitos, né? E o que também não funciona, porque o cristianismo ele é o oposto de todo o sistema religioso. Isso é legal, isso é um argumento legal para você. Você sabe que toda religião ela tem um pressuposto, que é assim: você se comporta bem e um ser maior, um Deus, vai te abençoar, vai te dar a vida eterna, vai fazer você ganhar o carro, você vai viver legal aqui. Então você se comporta bem e você é abençoado. O cristianismo ele quebra
todo esse padrão da religião, porque a principal diferença do cristianismo é Deus abençoando aquele que não merece. A definição de graça é essa, é um favor imerecido. Se você merece, já não é mais graça, é uma dívida. Romanos 4,4 fala, olha, o trabalhador que trabalhou, o salário dele no final do dia não é favor nenhum, é uma dívida. Ou seja, se você cumpriu toda a lei e eu te abençoar, não é mais graça, não estou mais fazendo um favor, porque você mereceu, eu estou te pagando, agora é uma dívida que eu tenho com você. Mas Deus prova o seu, Deus é aquele que justifica o ímpio, ou seja, Ele atribui, Ele dá o favor dele para aquele que não merece. Isso aí é só o cristianismo, é o Deus que abençoa aquele que não merece. Isso é maravilhoso. Então, mas é muito comum então, irmãos, nós vemos pessoas que são crentes há muito tempo, e o pior é que essas pessoas, elas dão essas carteiradas, não, eu sou crente há 30 anos, né? Como se isso tivesse construído alguma autoridade na vida dela, né? Mas não adianta nada ela ser crente há 30 anos e o espírito dela não ter se desenvolvido. O espírito, ele é perfeito, mas não foi exercitado. É como, já viram astronautas, né? Esses astronautas que estão morando na estação internacional espacial, né? E lá não tem gravidade. Então, o grande problema deles ficarem lá é que vai atrofiando os músculos deles. Então, eles, por mais que eles façam um exercício lá no espaço e procuram, né, depois de um certo período de tempo, eles são obrigados a vir aqui para a Terra, porque senão atrofiaria todo o corpo deles. Então, muitos cristãos que ignoram a vida no Espírito, e infelizmente, irmãos, grande maioria da vida cristã, né, eu fui descobrir isso aqui aos 30 anos de idade. Apesar de ter, desde o meu nascimento, vivido na igreja, mas aos 30 anos de idade, meu espírito era totalmente atrofiado, era perfeito, mas era como uma criança, não havia sido trabalhado, estava lá no ground zero ainda, estava no zero, não havia se desenvolvido. E a mesma forma nós temos que entender que o nosso espírito precisa crescer, precisa ser exercitado, precisa tomar forma, e através do exercício, através da nossa interação com o mundo do Espírito. Agora, a boa notícia é que você não precisa esperar 30 anos para o seu espírito atingir a maturidade adulta. Você, dependendo do seu investimento, em poucos meses, você pode ser alguém que flui na área do Espírito, você pode muito rápido, né? Então, nós não deveríamos julgar as pessoas, talvez, pelo o tempo de a sua maturidade cristã, pelo tempo de banco de igreja, mas pela maneira como ela de fato espiritualmente, né? O apóstolo Paulo, é interessante que numa das cartas que ele escreve, se não me engano, aos Coríntios, ele fala assim, olha, eu tinha muita coisa para ensinar para vocês, tinha muito assunto para a gente conversar, mas infelizmente eu não pude falar a vocês como espirituais, eu tive que falar como a carnais, como aqueles que ainda tomam leite, tomam leitinho, como aqueles que são crianças na fé. Por quê? Porque eles eram carnais, porque eles viviam ainda, né, o evangelho mental, no nível da mente, né? E a Bíblia, toda vez que se refere a alguém que é carnal, a gente acha que o carnal é o ímpio, né? Mas a Bíblia tem 3 palavras que ela usa. Ela fala do homem natural, do homem carnal e do homem espiritual. O homem natural é o ímpio, ok? O ímpio, ele não é o carnal, o ímpio é o homem natural. Então a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas de Deus. Agora, para aqueles que são salvos, a Bíblia ainda faz uma diferenciação. Fala que existe o carnal e o espiritual. O apóstolo Paulo chama os coríntios de carnais. Por que eram carnais? Porque viviam no nível da carne, ou seja, no nível mental. A gente acha que o carnal é aquele que comete pecado, fala palavrão, faz um monte de coisa errada. Não, o carnal é quem vive na carne, através da sua mente, racionalizando. Agora é interessante, porque eu venho da igreja, né, como eu falei, de uma igreja muito tradicional, que era presbiteriana. E a gente falava assim, né, por exemplo, se eu fosse num culto e visse um irmão chorando, eu falava, esse irmão é muito carnal. Olha aí, cheio de emoções, vive de emoção em emoção. Mas racionalizar também é ser carnal. É um carnal falando do outro.
Ele está sendo emotivo, vivendo o evangelho só nas emoções, e eu estou vivendo só na razão. Os dois estão errados, os dois são carnais, porque o padrão do evangelho é para ser vivido no Espírito. Então, o crente espiritual é aquele que vive no ambiente do Espírito. O crente carnal é aquele que vive dentro da vontade, das emoções, da sua mente, né? Agora, só um detalhe: Deus não quer que nós sejamos robôs, seres autômatos, né? Automáticos. Para que Deus fez as nossas vontades, emoções, o nosso raciocínio? O apóstolo Paulo fala que há um culto racional, né? As emoções não são ruins. A Bíblia fala que Jesus chorou. Deus é um Deus que, por vezes você vê na Bíblia que Deus se irou, ficou bravo. Deus, o Espírito Santo se alegra, se entristece. Então não é que nós vamos agora viver um estilo de vida cristã zen, né? Meio budista, né? Sem emoções, porque toda manifestação emocional é carnal. Absolutamente, irmãos, não é isso. Porque isso dá cor para a nossa vida. Ou não é maravilhoso a gente se alegrar, a gente chorar? Quando perdi essa vergonha de chorar é delicioso demais, irmãos. Como eu gosto de chorar, aquele choro de soluçar, de escorrer o nariz, e você abraça o irmão, suja tudo a camisa dele. É delicioso. Mas veja, as nossas emoções têm que estarem sujeitas ao nosso espírito. Entendeu? Então, há também a manifestação das emoções que provém da carne, mas há a manifestação das emoções que provém do Espírito, e não há nada de errado nisso. É como eu falei, são as coisas que dão cores para a nossa vida. Mas até isso você pode fazer na carne, como você pode fazer no Espírito. Então, o nosso culto, né? Deus, a mente, é importante usar a mente. Deus, a questão da racionalização, é legal. O raciocínio é importante, porque você precisa pegar a mensagem que vem do Espírito e você tem que traduzir ela, você tem que interpretar ela, e isso é maravilhoso. E eu tenho muito prazer intelectual em meditar nas coisas do Senhor, mas isso só funciona quando está submetido ao Espírito, porque se eu deixar o negócio solto, ele vai o quê? Pender para a minha carne, vai pender para o pecado, para as coisas pecaminosas. Então, o raciocínio, as emoções, né, são manifestações da carne, mas elas podem servir ao nosso espírito. Então, nós precisamos desenvolver o nosso espírito, né? E como é que nós damos vazão, como é que nós exercitamos o nosso espírito, né? Eu enumerei aqui 4, mas não são apenas esses 4, nós podemos falar de muitos outros, né? Então, o primeiro deles, por meio do quebrantamento. O que é quebrantamento? Contrição, ou enfim, contrição e quebrantamento, irmãos, é quando nós abrimos mão do nosso ego. Você sabe que se eu fosse desenhar aqui no organograma, o que seria o espírito, alma e corpo, eu colocaria o espírito lá no centro. Envolvendo o espírito, eu colocaria a nossa alma, e envolvendo a alma eu colocaria o nosso corpo. Vamos pensar num ovo cozido aqui. A gema seria o espírito, a clara, envolvendo essa gema seria nossa alma, e a casca talvez seria o nosso corpo. O que acontece, irmãos? O que nós comentamos aqui? Muitas vezes o espírito quer te impelir a fazer alguma coisa aqui no culto, dar um grito, dar um chute em alguém, sei lá, plantar uma cambalhota, e o que acontece com a gente? A nossa alma segura. Então é mais ou menos isso. O espírito está lá dentro. O espírito é a gema, mas envolvendo ele nós temos a nossa alma, né? E muitas vezes a nossa alma impede o fluir do nosso espírito. Então, quando eu falo a figura do quebrantamento, é você permitir, né? A sua alma permitir, ou seja, ela seja realmente, nessa figura de linguagem aqui, quebrada, para que possa liberar aquilo que está no profundo, aquilo que está dentro, né? E é interessante que quando a gente fala de uma pessoa quebrantada, é alguém que, vamos botar então, está com a sua alma em frangalhos, vamos dizer assim. Aconteceu uma situação lá, o cara foi humilhado, ele chega quebrantado, chega para baixo, fica pensando assim, eu sou
eu não sou nada, tal. Então, mas é legal de um certo ponto de vista, porque às vezes o que nos impede de fluir do Espírito é justamente o quê? O que vão pensar de mim? Mas justo eu, né, na minha posição, o que vão achar aí e tal. Então muitas vezes a nossa alma, a nossa reputação, as nossas coisas nos impedem de fluir. Então quebrantamento é quando você pega tudo isso que é da tua alminha e você quebra isso, você rompe com essas coisas, né? Com esses padrões que são construídos pelo nosso ego, pelo nosso achismo, pelas nossas coisas. Então o quebrantamento, eu não vou entrar muito nesse assunto, né? Mas o quebrantamento ele é gerado de diversas formas, né? O quebrantamento pode vir através de situações exteriores que às vezes nos deixam contritos, né? Quebrados na nossa alma, mas pode também vir pela própria meditação na palavra de Deus, um tempo e essa é a melhor forma, né? Porque às vezes quando você vai para o quebrantamento que ele é exterior, ele é feio, é vexatório, né? Mas às vezes o quebrantamento, o próprio Espírito, ele provoca quando você está em oração, quando você está diante de Deus, né? Diante da onipotência do Senhor, você se sente quebrantado. Isso é algo que nos dá vazão ao Espírito, porque você abre espaço para o seu Espírito se fortalecer, né? O apóstolo Paulo fala, quando sou fraco, aí é que estou forte. Ele está falando disso. Quando a minha alma, né, se enfraquece, quando eu perco as minhas forças do meu eu, né, eu posso permitir que o meu espírito cresça, né, que ele se exponha, né. Segundo, né, outra forma da gente exercitar o nosso espírito, pela própria palavra de Deus. Hebreus 4:12, deixa eu abrir aqui, ou alguém já abriu aí? Então, a palavra de Deus, ela consegue separar a sua alma do seu espírito, entendeu? Então, quando nós nos expomos à palavra de Deus, quando nós lemos a palavra, tomamos de forma espiritual a palavra de Deus, ela consegue exercitar o nosso espírito, consegue às vezes desligar a nossa alma, né, e permitir que o nosso espírito seja exercitado. Então, quando ela separa a alma do espírito, você tem uma percepção muito clara, muito nítida do seu espírito, né? Então é uma forma de você exercitar ele. O que mais? A oração em línguas, né? O apóstolo Paulo, ele fala lá em primeira carta aos Coríntios, no 14:14, né? Sobre a oração em línguas. Alguém abriu aí? Então, quando eu oro em línguas, quem está orando é meu espírito, e a mente fica infrutífera. Fica muito nítido para você a diferença entre o seu espírito e a sua alma, porque a mente fica lá sem fazer nada, né? Fica sem entender nada, mas você vê que algo está acontecendo. Então, por que exercita o espírito? Porque fica muito claro, fica evidente. Você vê que nós estamos falando de coisas que separam o espírito da alma, e aí você começa a ter essa percepção do que é o espírito. Né? Quando a palavra de Deus separa a alma do espírito, você começa a perceber o espírito de uma forma diferente. Você começa a entender, peraí, isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Quando você ora em línguas, fica muito claro para você, não, isso aqui é alma, porque agora a alma não está fazendo nada e mesmo assim eu estou orando. Então, isso aqui é alma, isso aqui é espírito. Então você começa a perceber o espírito sem a casca da alma. Então você começa a entender o espírito e dar vazão para isso. E por último, rejeitando a passividade. Deixa eu botar uma referência aqui que eu não coloquei, que acho que está em Efésios, que fala assim, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. É Efésios isso? Então vamos procurar essa enchei-vos, minha mãe acha que é Tiago. Enchei-vos do Espírito. Vamos ver. Efésios 5:18. Você achou? Quiser ler para nós? Está aqui, eu achei. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito.
Então assim, a percepção que as pessoas têm é que é mais ou menos como no terreiro de macumba, né? O cara fica lá, eu nunca fui, eu imagino que seja assim, porque a gente às vezes vê algum filme, alguma coisa, o cara fica quieto, e aí começa a vir no cara, né? E ele é tomado por aquele espírito. Mas é interessante que a Bíblia, eu não vou nem pedir se alguém já foi, nem fala que foi no espírito, foi no terreiro de macumba aqui. Mas é interessante que tem algumas pessoas que acham que é assim que o Espírito Santo age, né? Que você vai ficar ali parado no culto e num belo dia um raio cai na tua cabeça e você sai falando em língua e profetizando e falando um monte de coisa. E infelizmente, grande maioria dos crentes pensa que é dessa forma. Eles até têm um desejo sincero de serem cheios do Espírito Santo. E eles vão para o culto esperando que o que aconteça? Tomara que hoje o Espírito Santo venha sobre mim, porque eu tenho tanta vontade de fluir no Espírito. É assim que as pessoas, com sinceridade de coração, pensam. Mas olha o que diz esse texto que nós estamos falando aqui: não vos embriagueis com o vinho, que há contenda. Olha, interessante que novamente ele está fazendo um paralelo entre ser cheio do Espírito Santo e a embriaguez. Olha que interessante. Ele está falando que, ele está usando um paralelo aqui, entre ser embriagado com o vinho. Mas enchei-vos do Espírito. Está mandando você se encher. Não está falando assim, deixe o Espírito te encher, não. Enchei-vos, é um mandamento, irmãos. Eu sei que os irmãos são muito preocupados com o pecado, né? São preocupados com aquilo que ele faz. Deixa eu falar, os maiores pecados não são as coisas que nós fazemos. Os maiores pecados são as coisas que nós deixamos de fazer. E aqui é um mandamento muito claro. Não é opcional, irmãos. Está mandando você se encher do Espírito. Isso é um mandamento da Bíblia. Agora, quem se enche somos nós. Por quê? Olha o que diz o verso seguinte: mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando uns aos outros no temor do Senhor. Então, ele ainda fala como é que você se enche do Espírito. Então o problema é que às vezes muitas pessoas estão esperando que algo aconteça e elas sejam cheias do Espírito. Mas é o oposto, né? Então na meditação, né, em algumas religiões, né, você tem que esvaziar a sua mente, né? E aí não tem nada mais verdadeiro, que mente vazia é oficina do diabo. Você, quando vai estudar essas ciências do ocultismo, tudo que o diabo quer é que você se esvazie para que um espírito venha se apoderar da sua mente e possa te usar. Mas com Deus é diferente, irmãos. Na verdade, com Deus é o oposto. Não é a passividade, mas é a sua proatividade. Então nós nos enchemos do Espírito através de uma atitude proativa. E por isso que o pastor fica pegando o pé: irmão, abre a sua boca, dá glória a Deus, fala aleluia, levanta a mão, dá um pulinho aí. Não é que eu sou carente, eu fico aqui na frente querendo que os irmãos falem, aplaude ao Senhor, aí eu fico achando que é para mim. Não é problema disso, irmão. É que a maneira de nós nos enchermos do Espírito é numa maneira proativa. Sabe, se você é aquele cego que está na beira do caminho, Jesus vai passar por ali, Jesus pode saber do seu problema, mas não adianta, se você não tiver a atitude de levantar, jogar a tua capa e começar a gritar, você não vai receber o que Deus tem para te dar. Mas por que é assim? Não sei, vai reclamar com Deus, não sou eu que criei a regra do jogo, mas eu estou te dizendo que é assim que funciona, porque é assim que está escrito aqui na palavra de Deus. E há um ensino, né? Por que muitas pessoas acham que o Espírito Santo vem como um raio, né? Porque lá em Pentecostes, a Bíblia fala que eles estavam lá quando veio um vento impetuoso e os encheu do Espírito Santo. Mas em momento algum a Bíblia fala que aqueles homens estavam lá à toa. A Bíblia fala que eles estavam orando, que eles estavam clamando a Deus. Eu entendo que havia esse ambiente aqui, onde eles estavam falando e cantando e salmodiando, porque é o que a igreja fazia naquele tempo. Irmão, se nós não fizermos isso nos nossos cultos, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo, porque nós nos enchemos do Espírito quando nós fazemos isso aqui, quando nós falamos, quando nós ministramos, cantamos e vamos liberando o ambiente, né? Porque é interessante, porque
Você vê que esse negócio de comida não é de hoje. Desde aquela época de Jesus, os caras já implicavam com comida. E Jesus falou: olha, o que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então, dependendo do que sai da sua boca, você pode ser contaminado. Mas você também pode ser contaminado com coisa boa. Quando você começa a seguir essa receita que está aqui em Efésios 5, e a cantar hinos espirituais, e a dar graças, né? Você vê como que é importante isso. Como que há um espírito de murmuração dentro da igreja. Isso impede o fluir do Espírito Santo. Porque você recebe o Espírito Santo que está falando quando você dá graças por tudo a Deus Pai. Quando você tem um coração grato. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha justamente no nosso descontentamento. Não está falando que vai ser um mar de flores, mas está mandando você agradecer por tudo. Então são coisas que nos enchem do Espírito. Nós exercitamos do Espírito. Então, quando você tem esse ambiente o tempo inteiro, a sua boca você abre para glorificar, você tem um coração grato, você está o tempo inteiro cantando, essas coisas te enchem do Espírito. Por isso é muito importante rejeitar a passividade. Você sabe, na religião, as pessoas têm que ficar quietas para que o sacerdote lá na frente venha ministrar, mas dentro daquilo que Deus faz, é muito pelo contrário. O nosso culto, ele é um ambiente participativo. Você não veio, eu sempre falo isso para os irmãos, você não veio assistir a um culto, você veio prestar um culto ao Senhor. Se você chegou aqui, ficou quieto o tempo inteiro, só escutou as músicas, só ouviu o pastor pregar e foi embora, você não fez nada, você só assistiu. E o nosso objetivo não é esse. Você veio junto com seus irmãos prestar um culto ao Senhor. Então é importante, nós temos que ter uma atitude proativa, senão nós não vamos nos encher do Espírito. Aliás, entendo, não estou dizendo que você não tem um Espírito, mas você só vai exercitar o seu Espírito quando você der vazão para essas coisas, porque a Bíblia fala que ninguém pode glorificar a Deus, senão, ninguém pode testificar de Deus se não confessar a Jesus. Eu vou tentar lembrar esse versículo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for do Espírito. Então, todas as vezes que você ministra esse tipo de coisa que é espiritual, de cânticos, de render graças, você está tocando em algo que é do Espírito, você está exercitando. É como você estivesse numa academia espiritual, trabalhando esse espírito que, apesar de perfeito, né, talvez não foi desenvolvido, e você está tocando nessas áreas espirituais, e está exercitando o seu espírito, está permitindo que ele venha crescer e se fortalecer mais na sua vida. Amém, meus irmãos? Alguém tem alguma dúvida? Com certeza, irmãos, a passividade, ela não combina com a religião, mas não tem nada a ver com o cristianismo, não tem nada a ver com as coisas do Espírito, né? Por isso, quando você for ministrar ao Senhor, primeiro, entenda que quando você vem aqui, você veio ministrar ao Senhor. Por mais que essa reunião esteja sendo dirigida por outra pessoa, essa pessoa não está ministrando no seu lugar, ela está apenas conduzindo a ministração da igreja, mas você veio ministrar ao Senhor. E quando você fizer isso, faça de todo o seu coração, porque é para o Senhor. Seja intenso nas coisas de Deus, porque você está ministrando ao Senhor, e quanto mais você for intenso, mais você vai fluir do Espírito. Amém? Vamos encerrar esse... Oi. Todos ouviram? Deixa eu ler aqui no microfone. Gálatas. Gálatas 5:22. Tem algo interessante aqui, irmãos. Tem mas o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança.
E se você olhar no verso anterior, no 19, fala assim: porque as obras da carne, e aí vem prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfíria, emulações. Tem um detalhe aqui: aquilo que é da carne, a Bíblia fala que são obras. Aquilo que é do Espírito é fruto. O Espírito não tem obras, o Espírito tem fruto. A carne não tem fruto, a carne tem obras. O que isso quer dizer? Que o fruto não é algo que você faz força para gerar. O fruto é algo que manifesta de dentro para fora. Então alguém que é cheio do Espírito Santo, ele vai ter esses frutos. Agora, aquilo que é da carne é exterior, então é obra, é aquilo que você faz. Então tudo aquilo que você faz na força do seu braço, ele é da carne, porque é obra. Então tem, por exemplo, tem o fruto do Espírito, que é a longanimidade, a paciência, tá? Então pode ter aquele que é paciente na carne, sim ou não? Tem muito crente que paciente, fala: nossa, irmão, é muito espiritual. Não, mas às vezes é uma paciência da carne. Até que a paciência, nem tanto, irmãos, eu vejo isso muito comum no amor. Porque tem muita gente que usa amor para manipular o amor que é da carne. E são pessoas tremendamente amorosas. Vem aqui: ô irmã, ai, mas querida, você está tão linda. E assim, gente melosa, dá até asco. Eu não sou desse jeito, irmãos. Mas tem gente que, ai, não sei o que. Você fala: nossa, irmã, tem o fruto do amor. Eu já vi gente que não só deixa você pensar, como ela mesma fala, né? Para você não ter dúvida. Porque Deus me deu o fruto do amor. Eu amo, eu estou aqui para amar você, minha querida. E usa o amor para manipular. Quando que a gente sabe quando é obra e quando é fruto? Pisa no calo dessa pessoa para ver se ela te ama. Faz alguma coisa que ela não quer que você faça, acaba o amor, não quer mais saber, virou ódio. Então peraí, isso era uma obra da carne, isso não era um fruto do Espírito, né? Porque o amor, você vai ler na Bíblia, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, o amor, né? O amor não, enfim, mas é muito perigoso, né? A gente confundir aquilo que é fruto, aquilo que é genuíno, que foi gerado de dentro para fora, daquilo que é apenas uma obra da carne, aquilo que foi feito, que é exterior, né? Que a pessoa se esforça. Então assim, tudo aquilo que você se esforça para parecer é obra. Tudo aquilo que você, não, eu tenho que fazer força para ser. Não é assim, irmãos. Porque a mudança nossa é de natureza. Eu sou homem, eu não preciso me esforçar para lembrar que sou homem, né? Eu chego no banheiro, peraí, eu sou homem, não, sou homem, tem que vir para cá. É natural para mim. Mas porque é da minha natureza, né? Então, o verdadeiro fruto, você não tem que fazer esforço para se lembrar. Você se manifesta. Qual que é o problema da religião? A religião é obra. Então muita gente tem que se esforçar demais para ser crente. Fala a verdade, qual que é o problema? Qual que é o medo das pessoas de ser crente? É ter que ficar se esforçando. Não, agora eu vou ser crente, porque aí eu tenho que ficar fazendo isso, aí eu tenho que ficar fazendo, porque ela acha que a gente faz porque a gente é obrigado a fazer. Não, eu faço porque é a minha natureza, e para mim é natural, e é a maneira de eu manifestar aquilo que eu sou. Mas o medo das pessoas de ser crente é o quê? Tem que ter obra. Agora eu preciso ser assim, eu tenho que andar assado, eu tenho que fazer isso, eu não posso mais beber, eu não posso mais daquilo. Meu irmão, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Coisas que eu não faço, irmão. Eu, durante muito tempo na minha vida, quando eu era jovem, eu tinha uma empresa lá na minha cidade que fazia eventos, né? E a gente alugava palco, som, e aqueles cantores famosos, a gente montava aquela estrutura. E teve uma época na minha vida em que eu me orgulhava de sair. Eu saía todos os dias, de segunda a segunda, eu voltava de madrugada para casa, né? Minha mãe, coitada, já passou por muita coisa, né? E era da balada, tipo assim, todas as boates lá da nossa cidade, elas tinham um equipamento meu que era arrendado, eu podia entrar em qualquer lugar, era conhecido, e aqui eu tinha prazer naquilo. E depois, com o tempo da vida cristã, isso saiu de mim. E eu lembro que uma vez eu fui, por algum motivo, acho que era um aniversário, dentro de um clube desses, né, de uma boate,
boate e danceteria, tá? Eu sei que em alguns lugares do Brasil, boate é usado com uma conotação errada, né? Danceteria, né? Eu não cheguei a tanto, mas eu me lembro que eu senti tanto, algo assim tão ruim naquele lugar, e eu entendi que essa é a verdadeira transformação, sabe? Eu não precisei falar, eu estou morrendo de vontade de estar lá, mas não posso, porque agora eu sou crente. Não, aquilo simplesmente não é mais parte de mim. Não adianta o irmão estar aqui sentado na igreja, morrendo de vontade de estar fazendo as coisas que ele fazia no mundo, e não é esse tipo de cristianismo que Deus quer que você viva. Um cristianismo que é exterior, mas muito pelo contrário, é uma mudança de dentro para fora. O verdadeiro vencer o pecado não é quando você, vamos falar, alguém que queira vencer a raiva, não é que ele fica morrendo de raiva, mas ele consegue se reprimir. Não, isso ele não venceu nada. É quando ele verdadeiramente não sente mais raiva, as circunstâncias não provocam mais ele. Essa é a verdadeira mudança de natureza que Deus quer fazer na gente. Senão a igreja se torna um lugar cheio de gente reprimida. Já viu? Gente que era crente demais. De repente você, cadê fulano? Fulano desviou, vai pagandar, ficou doido, agora vive no mundo igual um doido. Por quê? Estava se reprimindo. O cara virou uma panela de pressão. O dia que aquilo estourar, coitado de quem está perto, porque ele não viveu a transformação, ele está só se reprimindo, e vira um bando de gente reprimida a igreja, né? Já viu lugar que é assim? É um bando de gente mal resolvida e reprimida, tentando viver algo que eles não são, porque acha que a transformação é de fora para dentro, é só obra da carne, não tem fruto nenhum, porque o fruto ele é natural, você nem sabe como explicar, o fruto ele nasce. Então a comunhão, o desenvolver do Espírito, ele gera o fruto verdadeiro. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé para a gente orar, nós vamos fazer um intervalo do almoço agora.